com o coração totalmente entregue. Este é um momento que nós vamos cultuar ao nosso Deus. Você é convidado para fazer parte deste momento, tá bom? Então, onde você estiver agora, seja na tua casa, em outro lugar, onde você estiver, esteja com o coração de cultuar ao Senhor, tá bom? Então, eu quero deixar aqui uma leitura bíblica lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo, a partir do 3, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Da forma como você está, eu quero chamar você agora para orarmos juntos. E que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Ele conhece o coração, mas também Ele quer que você se apresente a Ele, que você se abra, que você fale com Ele. Então, agora vamos orar juntos. Pai, nós queremos primeiramente te entronizar aqui, declarando, Deus, que Tu és Senhor, Deus soberano, eterno, todo-poderoso. Tu és o Deus majestoso, Pai, digno de toda honra e glória. Só o Senhor é Deus. E nós estamos agora, Senhor, apresentando, Pai, cada vida que está agora participando deste culto, um culto ao Senhor. Senhor, para que o coração dessas pessoas, ó Deus, estejam agora, um coração aberto, um coração pronto para receber, ó Deus, a ministração do Teu Espírito Santo, mas também, Senhor, para Te dar, prestar um culto ao Senhor. Senhor, fica aqui, ó Deus, presente em nosso meio. Fica presente, ó Deus, em cada lar, ó Deus, que está agora preparados, ó Deus, para Te cultuar. E que a glória do Senhor, ó Deus, venha sobre cada família. Que o Senhor esteja aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade para nós agradecermos ao Senhor e apresentarmos ao Senhor o que você já consagrou, os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Nós vamos agora apresentar ao Senhor. E eu queria que você agora estivesse também com o teu coração preparado, tá bom? Entregue ao Senhor aquilo que você já depositou, né, na nossa conta, na conta do Ministério Luz do Mundo. Nós queremos agora consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos ao Senhor tudo que foi depositado, Senhor, dízimos, as primícias, as ofertas. Sabemos, ó Deus, que o coração também foi entregue. O coração, Senhor, foi obediente. O coração, Senhor, é fiel. Pai, nós apresentamos cada irmão, Senhor, que com fidelidade tem apresentado ao Senhor, ó Deus, os seus dízimos, suas primícias e ofertas. Senhor, recebe. Receba, Deus, e traz a abundância do Senhor, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor, guardando a saúde dos teus filhos, guardando, Deus, a dispensa dos teus filhos. Senhor, que nada venha faltar na casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Cante conosco. Amém?
nós temos um Deus que é vitorioso. Quando nós somos fiéis a Ele, sabe, Ele nos dá esta vitória. Sabe, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas tribulações, mas sempre Deus nos fará um vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Enquanto adoramos
bendizemos o teu nome, Senhor Deus, que é grande e grande para todos sempre. Tu reinas para todos sempre, ó Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos. A tua igreja te louva. Aleluia, Jesus. Bela o dia fugir.
porque é um fardo leve, é suave. Carregar a cruz é você se voltar para o Senhor Jesus, aquilo que Ele fez lá no Calvário por tua vida. Sabe, você se entregar a esse Senhor e viver uma vida em Cristo Jesus. Nós estaremos falando sobre a cruz desta noite, a cruz do seio de Cristo Jesus. Eu convido o Guilherme a se colocar aqui à frente, nós vamos orar por ele. Ele estará ministrando esta palavra, esta mensagem aos nossos corações. Amém? Então esteja atento à palavra do Senhor, esteja aí com esse coração sedento, sensível à voz do nosso querido Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu apresento a vida do Guilherme diante da Tua presença, meu Pai querido. E que o Senhor possa estar conduzindo a ele a Tua vontade, a Tua unção, a esse poder da Tua palavra, meu Pai. Que venha nos impactar nesta noite, que venha tocar e quebrantar os nossos corações nessa noite, ó Pai, através do Teu Filho amado. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém, boa noite a todos, a graça e a paz. É um prazer estar de volta, é um prazer poder servir e matar a saudade dos pastores e do pessoal aqui. Bom, como o pastor bem falou, eu quero trazer hoje uma mensagem que eu preguei lá em Samambaia em outubro de 2018. Nem eu lembrava, então não vou pedir que ninguém lembre. Mas é uma mensagem que eu gosto de chamá-la de A Cruz do Triunfo. Falar de Cruz do Triunfo é um paradoxo. É quase que subir para cima é pleonasmo. Mas é uma contradição de dizer a cruz do triunfo. Porque a cruz, como nós vamos falar aqui, não é um objeto de triunfo. Muito pelo contrário. Mas antes, só um aviso aqui, antes que eu me esqueça. Dia 27 de junho, 27/6. Você jovem, como eu digo, jovem é de 0 a 115 anos. Temos um compromisso, culto de jovens com todo o ministério. Vamos passar mais detalhes mais à frente, mas guarde na sua agenda. De 27/6 estaremos juntos. Então eu quero falar hoje um pouco sobre isso, sobre essa cruz. A cruz do triunfo. Esse objeto que é um símbolo do cristianismo. Para quem não sabe, o cristianismo teve alguns símbolos ao longo da história. Você já deve ter visto um peixe. Esse peixe é talvez o primeiro símbolo disseminado na história do cristianismo. É um símbolo que não vingou porque ele tinha algumas limitações, mas no cristianismo ocidental, que é a herança que nós herdamos, esse símbolo, a cruz, é o que hoje representa majoritariamente o cristianismo. Nenhum símbolo na história é tão famoso quanto a cruz. Nós temos alguns símbolos muito famosos, como uma maçã com a mordidazinha, que não preciso nem explicar de onde que é esse símbolo. Enfim, se eu fosse falar símbolos, logomarcas de várias empresas, vocês provavelmente reconheceriam. Mas nenhum objeto, nenhum símbolo, nada é tão famoso, é tão representativo historicamente quanto a cruz. Essa que nós chamamos de cruz do triunfo. A cruz onde nós dissemos que o nosso Jesus se entregou por mim e por você. Onde ele verteu os seus pecados e nós podemos ser perdoados por isso. Onde aquela morte vincária dele por nós foi entregue. Abra sua Bíblia então em Mateus, no capítulo 16. Vou passar com você um texto muito conhecido, Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Diz assim o texto sagrado. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Esse é um texto muito conhecido. É um texto onde Jesus está predizendo a sua morte, a sua paixão. Onde ele está dizendo aos seus discípulos que era necessário que ele morresse. E Pedro ele começa a repreender, dizendo: não, Senhor, isso nunca acontecerá com o Senhor. Jesus repreende Satanás, dizendo que Satanás estava falando através de Pedro. E que ele era uma pedra de tropeço para Pedro.
E mais do que isso, quem quiser acompanhar Jesus, tome a sua sentença de morte e siga-me. Para nós, cruz é muito bonito. Nós criamos nós herdamos essa cultura onde a cruz ela é uma paixão, onde a cruz ela simboliza algo muito bonito. Mas para o romano, para o judeu do século I, dizer tomar a cruz é dizer tomar a sua sentença de morte e me seguir. Eu quero tentar mostrar aqui algumas imagens que talvez traduzem melhor o que é a cruz e trazem uma mensagem mais apropriada sobre o que é esse objeto, o que na cabeça de um romano, na cabeça de um judeu esse objeto representava. Nós temos falado na IBD sobre exegese e hermenêutica, e nós temos dito que exegese é você ouvir o texto como se você fosse o destinatário primário do objeto. Então, em uma boa exegese, para fazer uma exegese da Bíblia, nós tentamos nos tornar um coríntio, um cristão da igreja de Coríntio, e ouvir o que Paulo falava. Isso é exegese, você ouvir o texto original. E eu acho que talvez trazendo esse objeto aqui, pode ir na imagem, por favor? Tem aquele primeiro lá que a gente falou. É um símbolo que não é tão bonito. Beleza. Imagina que se você andasse na rua com camisa com esse símbolo. Ia ser um pouco estranho. Imagina se nas nossas Bíblias tivesse esse símbolo aqui, ó. Você provavelmente não seria algo muito agradável de se ver. Porque esse símbolo aqui representa, na nossa cultura, morte. É uma morte não tão... Na verdade, não é intensa como a morte de cruz, mas também significa morte. E qualquer pessoa da nossa cultura que olha para esse símbolo aqui, para a forca, vai lembrar de morte. Isso era um judeu do século I, isso era um romano, e o mundo romano em geral ali olhava para a cruz e entendia isso que você entende quando você olha esse símbolo. Coloca o próximo. Esse também é um símbolo de morte. Esse é um quadro da Revolução Francesa. Um francês do século XIX que olhava para a guilhotina, ele lembrava de morte naturalmente. Porque é um símbolo para ele de morte. E a cruz tem que ser isso. A cruz é o lugar onde o maior amor do mundo foi demonstrado, mas ela primordialmente é um objeto que demonstra morte e paixão. Então eu quero com você trilhar aqui um caminho e mostrar que esse objeto de morte, esse objeto de vergonha, se tornou triunfo, o meu e o seu triunfo, em Jesus, em Cristo. Então Jesus fala para os seus discípulos, ele fala, tome a sua cruz, tome a sua sentença de morte e siga-me. Ou seja, seguir a Jesus é tomar uma sentença de morte e segui-lo. No Brasil, para quem não sabe, nós temos um caso só de pena de morte. É um caso muito específico, é um crime em tempo de guerra, nem vale a pena entrar aqui. Mas talvez no Brasil, o decreto de pena de morte que é dado, que isso nunca aconteceu, pelo menos nessa Constituição vigente, mas talvez seja o que traduz o que Jesus queria dizer. Que é tomar essa sentença, tomar um papel que diz, você precisa morrer e me seguir. Nos últimos anos, e isso não é na verdade novo, como diz Salomão, não existe nada novo debaixo do céu, nós temos ouvido um evangelho sem cruz. Um evangelho onde Deus veio para melhorar a sua vida. Onde Deus veio para te fazer feliz. E essa não é a finalidade do evangelho. O evangelho não veio para me fazer feliz, para te fazer feliz. O evangelho não veio nem para melhorar, nem para piorar a sua vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então não aceite um evangelho que não tenha cruz, Não aceite um evangelho onde o amor de Jesus é demonstrado por você, por outros meios. O amor de Deus não é demonstrado em mim e na sua vida pelas bênçãos que Ele nos entrega. Isso também faz parte e é fruto do amor dele. Mas primordialmente o amor dele é demonstrado na cruz. Ou, como você preferir, talvez fazendo essa adaptação cultural em uma guilhotina ou em uma forca. A morte da cruz, vocês sabem, é uma morte que visa expor aquele que era crucificado. Quando eu era criança, eu achava que só Jesus tinha sido crucificado.
Mas a crucificação era uma realidade muito presente no século I, e segundo e, salvo engano, no terceiro século ela foi diminuindo. Mas era uma morte extremamente vergonhosa para aquele que sofria. Geralmente, o crucificado ele era um bandido, condenado, repudiado pela sociedade, e as instituições ali, estatais visavam expor esse bandido à vergonha e passar uma mensagem para a sociedade que se você fizer um crime como esse, você vai acabar como essa pessoa que foi crucificada. Então a intenção é expor a vergonha. Então, por vezes, esses ladrões, esses bandidos, assassinos e todo tipo de gente que era crucificado, eram crucificados nus, para expor de fato. Era uma morte extremamente lenta, de estrangulamento, e que às vezes durava horas e horas e horas, e era um espetáculo público. E foi nesse ambiente que Jesus se entregou. Há um texto em Deuteronômio que diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, em Deuteronômio está dizendo que aquele que é pendurado em uma cruz, ele é maldito. Jesus, naquele momento, ele se fez maldito por nós. Ele recebeu a maldição que era para mim e para você, que estava sobre mim e sobre você do pecado, e ele recebeu essa maldição de Deus e nos entregou uma justiça. E assim nós somos justificados. Mas foi nesse lugar, nesse ambiente onde de morte, nesse ambiente onde o cidadão ali era crucificado, era morto, expondo as suas vergonhas. Só dá um momento. Tem um texto em Colossenses muito interessante. Nós já vamos entrar nele. Mas que mostra como Jesus, através da cruz, ele venceu. Mas eu quero que você primeiro faça essa viagem. Que você tente entender como é para um judeu observar o objeto cruz. Como é para ele olhar aquele condenado que está ali exposto ali na cruz, sendo ali humilhado, sendo ali exposto. Você tente imaginar quão forte é olhar para Jesus ali. E Jesus estava entre dois ladrões. Então consideravam Jesus como um ladrão. Tenta fazer essa adaptação, tenta colocar a sua mente ali no século I. Esse é Jesus ali. Paulo disse que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então ali Jesus ele recebe a maldição, ele recebe o pecado que era para mim e para você. Acho que você está conseguindo agora criar essa imagem mental de quão forte é Jesus ali na cruz, quão forte é o Salvador do mundo, o Verbo que era Deus e que estava com Deus lá no princípio, ali crucificado, ali morto. Acho que essa imagem começa a ficar mais clara e vai nos constrangendo. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Eu não consigo olhar para o Salvador do mundo, o Criador do universo, aquele que Paulo diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pensar nele crucificado e não me constranger, meu coração não se consternar, porque aquele amor é demonstrado ali por Deus, ali naquele lugar, na cruz, ali no Monte Calvário. Há quase 2000 anos atrás. Tem uma conta aí, depois vocês pesquisem. Mas por que Jesus tinha que morrer na cruz? Por que ele não morreu apedrejado? Por que ele não morreu de outras formas que também eram muito comuns ali de se executar juízos sobre condenados, sobre bandidos? A primeira razão eu já falei. A primeira razão é porque aquele que era pendurado numa cruz era maldito. E Jesus precisava receber a maldição para que nós recebêssemos a justiça de Deus. Então ele se torna a maldição para que ele sofra o juízo, que era para mim e para você, e nós recebamos de Deus essa justiça e essa graça. O primeiro motivo é esse. Mas ainda alguns vários motivos, eu não vou entrar em todos. Isaías 53 fala do servo sofredor. Fala daquele que foi humilhado, que foi exposto. E era por isso que a morte de cruz foi aplicada a Jesus. Profeticamente, o profeta disse que nele não havia beleza alguma que nos atraíssemos, que ele viveu uma vida de dores. E a morte é o cúmulo
dessa vida de dores. Lembrando que Jesus não sofreu simplesmente na cruz. Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele é o servo sofredor, ele tem uma vida de sofrimento. E a cruz é o cúmulo disso somente. Então não podia ser uma morte simples, uma morte fácil. Não que um apedrejamento seja uma morte fácil. Mas uma crucificação é infinitamente mais dolorosa e mais agonizante para um condenado do que um apedrejamento ou qualquer outro tipo de morte. Ainda não tinha, né, uma guilhotina da vida. E era muito mais comum a crucificação e o apedrejamento. Mas a crucificação é o ápice do sofrimento de Jesus, dessa vida que ele teve de sofrimento. Ele é o servo sofredor e aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então o sofrimento de Jesus é demonstrado durante toda a sua vida. Então esse é o motivo que eu quero que você guarde no seu coração antes de a gente entrar aqui numa ilustração que eu quero colocar. Abre comigo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu vou abrir aqui, ou melhor, ligar aqui no meu aplicativo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. É um texto que eu gosto muito. Lê comigo a partir do versículo 13. Paulo diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele fez isso na cruz. O versículo seguinte diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse é um texto muito profundo, é um texto que eu gosto muito. Não tenho como esgotar esse texto aqui, expondo ele, porque esse texto é de uma profundidade imensa. Mas Paulo aqui menciona algo muito forte. Ele fala sobre um escrito de dívida que nos era contrário, que consistia em ordenanças. Vamos aqui por partes. O que é um escrito de dívida? É isso daqui, ó. Eu até trouxe um escrito de dívida para você. Você certamente já conhece esse escrito de dívida. Eu espero que eu não esteja te lembrando que você precisa pagar o seu, tá? Mas um escrito de dívida é um documento que comprova que você tem uma dívida. No caso, você tem uma dívida com a SEB. Esse outro aqui, esse é outro escrito de dívida. Me perdoa por te lembrar isso no domingo, tá? Você também deve reconhecer isso daqui. É de água. É um escrito de dívida dizendo que você tem uma dívida com a CAESB, a Companhia de Água do DF. O escrito de dívida é um documento que comprova que uma pessoa tem uma dívida com outra. Simples assim. É um boleto. No nosso dia de hoje é um boleto. Acho que a melhor figura seria essa. Dizendo que você tem uma dívida com alguém. Nós tínhamos uma dívida com alguém. E que alguém era esse? Não é o diabo. É com Deus. Paulo diz que todos pecaram. No momento que todos pecaram em Adão, Adão contraiu uma dívida com Deus. Não uma dívida com o diabo, uma dívida com Deus. E Adão foi colocado de um jugo de dívida para com Deus, uma posição não somente de devedor de Deus, mas de inimigo de Deus. Paulo diz que éramos por natureza merecedores da ira. Então, em Adão nós fomos colocados em dívida para com Deus, na posição de inimigos e merecedores da ira de Deus. Ira essa, lembrando, derramada sobre Jesus na cruz. A ira que era para mim e que era para você foi derramada na cruz sobre Jesus, sobre a pessoa, sobre o verbo que se fez carne. Mas essa dívida, Paulo disse que consistia em ordenanças e em mandamentos. Como uma dívida pode consistir em ordenanças e mandamentos? Não é uma dívida em dinheiro, veja, você consegue entender isso. Não é uma dívida em nenhum outro ativo, nenhum outro bem econômico, e sim uma dívida em ordenanças e mandamentos. Ou seja, aquilo que aponta para mim e para a sua dívida é a lei, é as ordenanças de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Deus entregou a sua lei ao seu povo, a mim e a você, e essa lei
ela mostra o quanto nós somos pecadores, ela ressalta a transgressão. Ela expõe a nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Então nós recebemos essa dívida, porque nós somos também pecadores, herdamos essa natureza pecaminosa, e a lei, ela não tem a capacidade de nos fazer obedecê-la. A lei diz, não faça isso, faça aquilo. Mas a lei por si só não concede a mim, nem a você, a capacidade de obedecê-la. Segura esse ponto que a gente vai entrar daqui a pouco, como a cruz resolve esse problema. Porque a lei vem, te diz, você não matarás. Mas a lei não te dá a capacidade de não matar. A lei diz, não adulterarás. Mas a lei não te dá a capacidade de não adulterar. Muito pelo contrário. Ela ressalta a sua natureza caída, pecaminosa. A minha natureza caída e pecaminosa. Então é um escrito de dívida que consiste nisso. Consiste em ordenanças que nos são contrárias. Que apontam e ressaltam a minha e a sua transgressão diante de Deus. E Paulo diz que Jesus pegou esse escrito de dívida e pregou na cruz. Mas como Jesus fez isso? Como que Jesus ele consegue ali na cruz pagar, por assim dizer, essa dívida? Primeiro, essa dívida ela é do tamanho, uma dívida ela é proporcional ao credor, por assim dizer. Como assim? Qual o tamanho da sua dívida com Deus? É uma dívida infinita. Por quê? Porque é um Deus infinito. Então é uma dívida infinita porque ela foi feita para um Deus infinito. Não pode ser você não pode pagar essa dívida. Eu e você não temos a capacidade de pagar. Tem um salmo que diz bem assim, que quem pagará o preço da redenção da alma de um irmão? Ele é demais, ele é muito grande. Nós não podemos pagar esse preço dessa redenção. Porque é muito caro. É só o meio e o seu sangue derramados não é capaz de pagar essa dívida. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o meio do seu sangue, o sangue de touros, de bodes e de animais, qualquer sacrifício, não é capaz de pagar essa dívida. É por isso que Jesus teve que se encarnar. Para que ele se oferecesse. Um Deus infinito, com a sua infinita bondade, a sua infinita santidade, a sua infinita glória, se entregando a Deus Pai, também infinito, e pagando essa dívida. É por isso que o mistério da encarnação é tão profundo. Porque o Deus infinito oferecendo a si mesmo para si mesmo. Então é Deus Filho, que também é Deus, lembrando o conceito de trindade, se oferecendo a Deus Pai para pagar a minha e a sua dívida. Para que esse escrito de dívida, que nos é contrário, que consiste em ordenanças e mandamentos, seja quitado. Então a vida de Jesus, a vida que ele diz que Hebreus fala que não houve pecado algum sobre Jesus, a vida perfeita, a obediência perfeita dele, nos é imputada. Nós recebemos a vida de Jesus sobre nós e assim somos justificados diante de Deus. Então quando eu gosto de usar uma expressão, que na verdade não é minha, é de Lutero, que ele fala bem assim, Senhor, Tu és a minha justiça e eu sou o Teu pecado. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga a justiça de Jesus, porque nós recebemos de Jesus a vida indestrutível dele. Hebreus fala que Jesus foi feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque, mas pelo poder de uma vida indestrutível. A palavra indestrutível ali, ela quer dizer incorruptível. Uma vida que não pode ser acessada pelo pecado. Então essa vida perfeita, essa obediência perfeita de Jesus, aquele cordeiro sacrificado perfeito por nós, nós recebemos dele essa justiça. E assim a nossa dívida é quitada. Então olha a profundidade da cruz. Na cruz, o cúmulo dessa vida de sofrimento, essa vida de obediência de Jesus, acontece. E recebemos dessa cruz essa justiça, essa graça e a salvação. E esse escrito de dívida, eu lembro que quando eu preguei lá na igreja, a gente tinha uma cruz no altar e eu preguei literalmente um boleto nessa cruz. Aqui não vai ser possível porque eu não vou furar a televisão, né? Eu posso furar a televisão? Acho que não posso não, né? Então vai ficar difícil. Mas nosso escrito de dívida é pregado sobre a cruz.
e ele é rasgado. Não há mais dívida. E Paulo diz que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque esse escrito de dívida foi desfeito por Jesus na cruz. Vou até rasgar o outro. Tá pago mesmo, né? Foi o Senhor Jesus que pagou, então. Não temos mais dívidas. Porque Jesus, pagou a nossa dívida com Deus Pai. E se fomos resgatados da maldição do pecado e da lei. Essa é a beleza da cruz. Essa é a mensagem da cruz que nós cantamos aqui. A mensagem que nós amamos, que nós pregamos. E essa cruz que nós carregamos diariamente para um dia trocá-la por uma coroa. Eu amo essa música. Eu sou muito tocado pelas músicas antigas. Eu sou jovem, mas os meus gostos não são muito joviais, não. Dificilmente eu ouço músicas mais novas. Eu amo essas músicas clássicas do cristianismo. E Apocalipse diz bem assim, que ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. O autor dessa canção estava se referindo a isso. Nós carregamos essa sentença de morte, essa cruz, diariamente, para trocarmos essa cruz por uma coroa. Uma coroa de glória, uma coroa eterna, uma coroa incorruptível. Mas esse conceito de carregar a cruz, o texto de Marcos fala carregar a cruz diariamente. Não só carregar a cruz. É algo muito profundo. A gente não tem tempo de esgotar isso. Mas Paulo fala muito disso em suas cartas. Paulo fala sobre o estar em Cristo. Esse em Cristo, se você ler o Novo Testamento, pelo menos uma vez na sua vida, você notou que ele fala isso muito. Na cabeça de Paulo, o estar em Cristo significa estar unido a Cristo tão profundamente que talvez a figura humana que mais consegue chegar perto de explicar essa união tão profunda é o casamento. Que é os dois se tornando uma só carne. E assim nós estamos em Cristo. Paulo chega a dizer que ele, e não só ele, mas todo cristão, estamos crucificados juntamente com ele. E assim vivemos pela fé no Filho do Homem. Mas esse conceito de estar em Cristo, estar unido a ele, é muito profundo. E nós estamos unidos a Jesus nessa cruz. E é por isso que eu e você sofremos. Tem um texto muito estranho, alguns textos que são estranhos na Bíblia. Tem um texto ainda em Colossenses que diz bem assim, que Paulo diz assim, completando o que resta em meu corpo dos sofrimentos de Cristo. Ora, se Jesus viveu uma vida de sofrimento, morreu a morte de mais sofrimento ainda, nós que somos o corpo dele, como não sofrermos? Como nós não podemos? Por que a gente reclama em sofrer, sendo que o estar em Cristo, receber dele, participar dos seus sofrimentos, como Paulo diz aos Filipenses, não nos fosse herdado também. Faz parte, é intrínseco ao cristianismo o sofrimento. Então, é por isso que eu falei no início que o Evangelho não é para me fazer feliz e te fazer feliz. O Evangelho é para me salvar e te salvar. E parte dessa salvação, desse modo como Deus escolheu nos salvar, é o sofrimento. E Jesus é o maior exemplo disso. Então, sempre que você ouvir alguém dizer que se você está sofrendo é porque você está em pecado, rejeite isso. Isso não existe. Você pode perfeitamente estar na sua vida santa, você pode estar em consagração, não vou dizer perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas em consagração em Deus, e ainda assim receber sofrimento. E justamente porque você está em Cristo, talvez que você esteja recebendo sofrimento hoje. Mas tenha em mente que esse sofrimento não é para me destruir e para te destruir. Tem um texto em Isaías muito bonito que diz assim, que Deus falando por Isaías, não pisarei ou não quebrarei o caniço rachado. O caniço ali é cana. É que a versão ali não é tão boa. Mas quando você pisa numa cana, se você pisar nela e você não quebrá-la totalmente, daqui 3 semanas aproximadamente, essa cana vai se reerguer. Tranquilamente. O que é que Deus está dizendo ali? Está dizendo que ele, quando ele olhar um caniço rachado, uma cana rachada, ele não vai pisar e quebrá-la totalmente. Pelo contrário, ele vai erguer esse caniço de novo. O profeta Isaías diz assim que o bálsamo de Gileade será derramado sobre a ferida, mas que Deus fez essa ferida. Diz assim,
agora me fugiu o texto da cabeça, mas o profeta está dizendo que a ferida que seria curada por Deus ali era uma ferida que o próprio Deus teria provocado sobre o seu povo. Então veja que o sofrimento ele é intrínseco à vida cristã. E que nós herdamos, nós participamos do sofrimento de Jesus porque estamos em Cristo. Porque ele viveu uma vida de sofrimento, então nós herdamos isso dele. Só que essa é a parte ruim, entre aspas, porque o mesmo Paulo diz assim para os filipenses, que a vós foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então sofrer por Cristo não é um problema, sofrer por Cristo e por estar em Cristo, na verdade é um privilégio. Na verdade é algo glorioso, é algo que nós recebemos como herança. Mas o estar em Cristo e participar dos seus sofrimentos não é a única coisa que recebemos da vida de Jesus. A crucificação ela é o segundo evento mais importante do cristianismo. E qual é o primeiro? A ressurreição. Eu tenho pensado muito sobre a ressurreição esses dias, sabe? E eu tenho entendido que nós herdamos uma mentalidade que não é bíblica. A esperança do cristianismo, a esperança do cristão, não é morrer e ir para o céu. Isso aí é algo que nós herdamos de uma tradição cristã ocidental medieval. A esperança do cristianismo é a ressurreição. O ato final de Deus em nos salvar é nos ressuscitar. Quando a trombeta soar e Jesus vier para nos arrebatar, os mortos ressuscitarão e terão um corpo incorruptível. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e também teremos um corpo semelhante ou igual àqueles que já morreram, ressuscitado. Então a gente pode dizer que o objetivo mesmo de quem estiver vivo quando Jesus voltar é a ressurreição. E Jesus ressuscitou. Só que eu costumo dizer que a ressurreição de Jesus ela é muito diferente de qualquer outra ressurreição. Se você for pensar, Lázaro ressuscitou, a filha do centurião ressuscitou, Elias, ou Eliseu, os dois, agora eu tenho que olhar depois, vocês me ajudem depois, também ressuscitou pessoas. Mas por que só a de Jesus, por que a de Jesus é tão diferente, tão primordial? Simples. Jesus não morreu de novo. Todas as outras pessoas morreram de novo. Lázaro morreu de novo, a filha do centurião morreu de novo, e assim por diante. Só Jesus não morreu de novo. Porque a ressurreição dele vence a morte. E quando nós estamos em Cristo, participando dos sofrimentos dele, nós também herdamos essa vitória que ele, Jesus, teve sobre a morte. Então veja bem, a crucificação vem para a gente montar esse quebra-cabeça que é tão complexo, mas que é tão profundo e que é tão lindo, chamado Evangelho. A crucificação ela vem, Jesus é crucificado, recebe o juízo de Deus, a ira de Deus é derramada sobre Jesus, nós participamos do sofrimento de Cristo, estando também crucificados, mas a glorificação que vem sobre Jesus, Paulo chega a dizer que ele recebe o nome acima de qualquer outro nome. Jesus é o maior exemplo daquele texto que diz que aquele que será humilhado será exaltado. Então, nós recebemos também todos os benefícios que Jesus recebeu. Claro que guardados as devidas proporções, porque nós não somos Jesus, nós somos cristãos. Nós não somos deuses, nós somos membros da família de Deus. Mas veja a profundidade disso. Nós recebemos também, por herança, a ressurreição. Nossos corpos serão ressuscitados naquele dia do arrebatamento. Então, olha a profundidade desse símbolo aqui. Esse símbolo que, por vezes, é desmerecido, por vezes é tido como algo retrógrado, às vezes é olhado com fragilidade. Mas esse objeto aqui, que inicialmente denunciava a morte, que transparecia para aquele que olhava no século I um sofrimento, uma exposição e vergonha, para nós olhamos hoje com muito temor, entendendo que Jesus passou tudo isso, todo esse sofrimento, mas que através desse sofrimento, desse objeto chamado cruz, nós também recebemos aquilo que é o objetivo final do plano de Deus, que é nos ressuscitar.
assim herdarmos um corpo incorruptível, um corpo que não mais tem fome, não mais tem sede, não mais se cansa e que vai para sempre adorá-lo, um corpo que não vai mais poder pecar, não vai estar acessível ao pecado. Então olha que é tudo isso nos é dado pela cruz, por Jesus, através da cruz. Então sempre que você olhar para uma cruz na sua vida, seja ela em uma Bíblia, numa camisa, onde quer que seja, lembre disso. Lembre que essa cruz é onde o Evangelho de Deus, esse Evangelho que é o poder de Deus. O Evangelho não é uma mensagem, o Evangelho não é simplesmente um lei, o Evangelho não é um moralismo, o Evangelho não é um livro por si só. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E tudo isso nos é dado gratuitamente pela fé na cruz. Você não precisa pagar nada. Nada. Nada que você fizer na sua vida vai te fazer merecer ou vai te fazer conquistar tudo isso que nós recebemos de graça na cruz. Recebemos pela fé e pela graça. Basta crer. Basta nós crermos, confessarmos com a nossa boca, e isso é para a salvação, e com o nosso coração crermos para a justiça, segundo Romanos 10:10. E tudo isso nos é entregue gratuitamente pela cruz. Paulo diz que Deus prova o seu amor por nós, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Uma última coisa para me encerrar aqui, acho que o horário já está ficando apertado, né? A gente tem um limite de tempo no Instagram. Eu disse inicialmente que a cruz não resolve o nosso problema, a nossa natureza pecaminosa. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos a graça de vencermos também o pecado. Nós somos libertos da lei do pecado e da morte e recebemos a capacidade de vivermos uma vida santa. Mas tudo isso tem que ser feito estando crucificado com Cristo, estando com Ele, unidos com Ele como um só, como Senhor e servo. Guarde isso no seu coração, medite no Evangelho. O Evangelho Paulo exclama, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele estava escrevendo e meditando sobre tudo isso. Acho que dá para cantar mais uma vez, não dá? Tá sim. Dá. Quando a gente canta pela última vez essa música Rude Cruz, acho que o título é perfeito, Rude Cruz, essa cruz agressiva, essa cruz escandalosa. Medite em tudo isso.
nossa vida em Cristo continua. A nossa vida em Jesus, ela é uma vida eterna, não é somente aqui na terra. Nós, com certeza, assim como Guilherme pregou através da cruz, sobre a palavra da cruz, é através dessa cruz, da morte do nosso Senhor, que é o único caminho que nós chegaremos até esse Deus. Amém? É uma vida, é uma continuação após esta vida aqui, que é tão curta. E eu quero que você reflita nesta palavra abençoada que foi pregada nesta noite. Esta vida em Cristo Jesus, ela te levará até Deus. E eu quero orar por você, eu quero orar encerrando esse culto e dando graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite. Amém? Pai amado, nós somos gratos a Ti, ao Teu nome, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome. E eu peço, Senhor Deus, por cada pessoa que hão de nos escutar, ó Pai querido, que a Tua palavra viva, ela venha tocar nesses corações, que ela venha trazer luz, que ela venha trazer uma reflexão de vida, meu Pai, e que cada um se volte para o Senhor, ó Pai, que cada um se renda ao Teu senhorio, ó Pai. Nós oramos assim, abençoando, Pai, cada família, cada marido, cada esposa, cada jovem, filhos, ó Pai, que todos os que estão nos ouvindo, que possam ser abençoados, tocados pelo Teu Evangelho, ó Pai. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Meu querido, Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Deus. Amém.